Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma entrevista com Mia Couto, um dos mais importantes escritores da atualidade. Ele é também biólogo e se preocupa com o meio ambiente. Conheça também uma das poucas cidades brasileiras que avançam na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda, jovens da periferia da capital paulista aprendem a se tornar chefes de cozinha que valorizam os alimentos orgânicos. Eles participam de um projeto de gastronomia comunitária e descobrem como abrir novos pontos de venda de comida saudável em espaços públicos. No município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, um fato raro. Quase 100% dos bairros têm coleta seletiva feita de porta em porta. O autor de mais de 30 livros, o moçambicano Mia Couto, lembra que a grande ameaça aos seres humanos é o nosso próprio modo de ser e viver. Cozinha São Paulo é o nome do projeto de inclusão social que revela o talento de jovens cozinheiros da periferia. Eles usam produtos orgânicos cultivados por agricultores locais. O espaço de trabalho é pequeno, mas alavanca sonhos. É dentro de um container que o jovem chefe de cozinha, Wellington Heck, que também é pedagogo, filho de pernambucanos, morador do Capão Redondo, periferia de São Paulo, realiza o que ama: criar, executar e servir pratos. Ele é um dos jovens participantes do Cozinha São Paulo, projeto de gastronomia comunitária. Antes de chegar à bancada, foi orientado por chefes de cozinha experientes. Minha afinidade por comida nasceu quando eu tinha 8 anos de idade. Assistindo o programa da Cultura, que era o X-Tudo, e tinha o Gerson lá, que ele preparava umas receitinhas para crianças. Quando eu encontrei os chefes, eles falaram: cara, tua comida tem que ter tua história. E no mesmo dia já me veio o tempo de necessidade, que a gente comia só mandioca. E aí eu comecei a bolar algumas coisas, no mesmo dia já bolei os 2 pratos, né? A mandioca transformada em purê foi produzida na zona sul de São Paulo, por agricultores que não usam agrotóxicos. A salsinha que decora o prato também. Sempre que possível, os ingredientes utilizados são frescos e orgânicos, como explica o presidente da ONG Instituto Mobilidade Verde, que coordena o projeto. São agricultores de parelheiros, né, agricultores orgânicos e em fase de ter a certificação orgânica, né, que são agricultura limpa. O maior problema deles a gente percebeu que é a distribuição, então a gente também está fazendo um trabalho junto com a Kairos, que é o Instituto Kairos, de levar esse alimento até os cozinheiros lá do Cozinha SP. José Luiz Cardoso cozinha profissionalmente há 8 anos e trabalha junto com os jovens cozinheiros, que passam por aqui para ter uma experiência profissional com a venda de alimentos e ficam com o dinheiro pago pelas refeições para tentar montar um negócio semelhante na região onde vivem. Questão de poder ajudar as pessoas da periferia, que não têm uma condição financeira, e colocar aqui, isso é muito bom, tem um equipamento para eles usarem, para eles colocar a cara, expor o produto deles, isso é muito bom. A Praça dos Arcos fica num espaço privilegiado da capital paulista. Aqui atrás está a Avenida Paulista e ao lado os bairros de Higienópolis e do Pacaembu. Mas ela vinha sendo pouco frequentada. A ideia de instalar o container do Cozinha SP aqui é justamente fazer com que mais gente frequente o espaço público. O economista Victor Biagioni gostou tanto da refeição que voltou, aprovou os pratos e o projeto. São pessoas da periferia que vêm para cá cozinhar para depois voltar para lá com mais recursos e poder desenvolver algum projeto. E eu acho isso bem legal, até por esse intercâmbio aí entre o centro e a periferia. O que a gente quer transformar esse projeto em políticas públicas, né? Dando possibilidade de você ter um empreendimento social num espaço público, onde as pessoas têm alimentos saudáveis, barato. O meu sonho é fazer um projeto com as pessoas que vendem comida no meu bairro, dar assessoria gratuita para eles melhorarem os produtos deles e tentar gerar renda lá para dentro, o pessoal não precisar atravessar a ponte para ir comer comida lá fora, entendeu?
Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A final da COP21, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Depois de 2 semanas de intensas negociações na capital francesa, representantes de 195 países, membros da Convenção do Clima da ONU, aprovaram por consenso o Acordo de Paris. É o primeiro documento global que procura conter o aquecimento da Terra, intensificado pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e de florestas. Entre os principais pontos, o texto estabelece a necessidade de garantir que a elevação da temperatura do planeta fique bem abaixo dos 2 graus Celsius até 2100 e fazer o possível para que esse aumento médio seja limitado em 1,5 grau, mas não há qualquer indicação de ações e da porcentagem de corte de emissões de gases do efeito estufa. Pelo acordo, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos esforços necessários para atingir essa meta. A polêmica em torno de quem paga a conta ficou resolvida. Os países desenvolvidos se comprometem a financiar a partir de 2020 100 bilhões de dólares por ano para as medidas de combate à mudança climática e de adaptação nos países em desenvolvimento. Prometem rever para cima esse valor em 2025. Apesar de histórico, o Acordo de Paris é criticado por grupos de cientistas e de ambientalistas por ser considerado muito vago e insuficiente para garantir o controle do aquecimento global. Segundo pesquisadores, para limitar o aquecimento da temperatura no planeta em 1,5 grau e evitar consequências irreversíveis como o derretimento dos polos terrestres e a elevação do nível dos oceanos, seria necessário zerar as emissões de CO2 até 2050 e o mundo passar a usar fontes de energias renováveis 100% limpas. Mas essa proposta, contida em versões anteriores, foi retirada do texto final. O Acordo de Paris substitui o Protocolo de Quioto, assinado em 1997 e renovado em 2012. Ele passa a vigorar a partir de 2020 e deve valer para todos os países, incluindo os mais pobres, diferente de Quioto, que valia apenas para as nações mais ricas. O futuro da vida na Terra permanece em jogo. Será muito importante que os países membros da Convenção do Clima aprovem em algum momento, como resolução, um dos textos ali apresentados e que estabelece vários objetivos. Primeiro, limitar a 1,5 graus o aumento máximo da temperatura do planeta neste século para que sejam evitadas consequências dramáticas em todo o mundo. Segundo, que a cada 5 anos, começando em 2018, se revejam essa meta e outros desdobramentos. Terceiro, que os países mais ricos se comprometam a ajudar os outros países nesse rumo e que os 100 bilhões de dólares prometidos para 2020 sejam apenas um piso para o financiamento climático dali por diante. Praticamente já não há dúvida entre os cientistas sobre o diagnóstico grave do clima por causa da emissão de poluentes. E o Brasil é apontado nesses estudos como um dos 5 países que mais tem tido acidentes graves com o clima. Então, temos de reduzir a poluição, principalmente no transporte, na indústria e na agricultura. Precisamos ter programas governamentais com recursos para cumprir as metas nacionais nessa área. E cada cidadão tem o dever de não fazer qualquer coisa que possa piorar a situação do clima. É preciso deixar de lado com urgência qualquer motivo econômico ou de outra natureza que se sobreponha a essas questões do clima. E é preciso fazer isso com muita urgência. E aguarde só um instante porque tem mais. Uma entrevista com o escritor Mia Couto. Ele também é biólogo e fala sobre o distanciamento dos humanos em relação à natureza e ao sagrado. E a seguir, São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, é uma das poucas cidades com quase 100% de coleta seletiva.
Repórter Eco volta daqui a pouco. São Bernardo do Campo, na região da Grande São Paulo, está entre as cidades que avançaram na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quase 100% dos bairros já têm coleta seletiva. O pernambucano Reginaldo dos Santos, de 52 anos, demonstra orgulho por coordenar o trabalho na maior central de triagem de materiais recicláveis de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo. O coordenador é a pessoa ter uma responsabilidade, tá entendendo? Muito grande, e assumir e poder, junto com os associados, e ver o negócio crescer. O galpão pintado de verde, todos os equipamentos e esteiras foram cedidos pela prefeitura local. A administração do negócio é responsabilidade de uma cooperativa de catadores, a Cooperluz. Aqui chegam diariamente cerca de 30 toneladas de papel, vidro, plástico e alumínio. A presidente Maria Lúcia Souza conta que o material garante a renda mensal de 75 famílias. Quanto elas conseguem tirar por mês nesse trabalho aqui? O médio é 1.300. O secretário de Recursos Urbanos explica que em 2000 a prefeitura desativou o único lixão a céu aberto e desde então todo o resíduo orgânico vai para um aterro sanitário de uma cidade vizinha. São Bernardo produz cerca de 780 toneladas de lixo por dia. A partir de julho de 2013, nós iniciamos um processo que nós vamos à casa das pessoas retirar o material separado. Então nós chamamos coleta seletiva porta a porta. Começamos num bairro, depois de experimentar, ver todos os problemas, fomos ampliando para a cidade. A coleta seletiva de porta em porta em São Bernardo do Campo só não é realizada, segundo a prefeitura da cidade, em um bairro rural do município. Mesmo assim, apenas 5% de todo o lixo coletado são reciclados. A média no Brasil é de 3%, né? Então, e a capital que mais recicla é Porto Alegre, com 9,1%. Então, 5% já está acima da média brasileira. Agora, eu também acho pouco, eu gostaria que fosse bem mais. O material reciclável não depende apenas do número de caminhões de coleta na cidade, mas também da conscientização e disposição de cada morador para separar o lixo dentro de casa. Porque esse é um processo de mudança de hábitos. As pessoas não têm o hábito, não têm o costume, então você tem que falar, repetir. A reciclagem e o destino uniram Maria Lúcia e Reginaldo. Os dois se conhecem há cerca de 20 anos e vivem juntos desde os tempos duros que trabalhavam no meio do lixo para garantir o sustento da família. Um dia comia, outro dia não comia. As coisas que a gente catava não tinham lugar certo de vender. Hoje, o que mudou na sua vida, no seu trabalho? Mudou tudo. Hoje, meus filhos estudam, já estão os dois casados. Hoje eu tenho minha própria casa. Eu, para que vinha defender o pão de cada dia, fui sujeito a trabalhar ali dentro. Ali não que eu defendia, né? Ali era cada um para si e Deus para todos. A vida difícil ficou para trás. O resgate da dignidade é só parte dessa história com um final feliz e com direito a papel passado. Maria Lúcia e Reginaldo decidiram se casar. O lugar da festa, o galpão da central de triagem. Os enfeites foram feitos com muito capricho pela noiva e as companheiras de trabalho. Eu peguei essas garrafas, lavei, aí comecei a enfeitar. Esses próprios papel vem da coleta, a gente cortamos, colamos e vai enfeitar as mesas. Você está feliz? Muito. Vai fazer 20 anos que eu estou com ela e estou muito contente. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O cenário de belas paisagens naturais, visto aqui em velocidade acelerada, é a Islândia, país europeu situado perto do Polo Norte.
que na língua nórdica significa terra do gelo. Distante do continente, seu território abrange a ilha principal, que leva o mesmo nome, e pequenas ilhas do Oceano Atlântico. Com grande atividade vulcânica e ar aquecido pela corrente do Golfo, tem um clima temperado e ambiente habitável. Além da aurora boreal, a Islândia é famosa pelo fenômeno do sol da meia-noite. De junho a julho, meses do verão no hemisfério norte, o sol nunca se põe. São quase 24 horas de luz em lugar cheio de montanhas, campos de areia, águas termais e glaciares. Isso ocorre porque a inclinação do eixo da Terra em relação à sua órbita deixa que a luz solar incida sobre os polos. Imagens que encantam turistas do mundo todo. E você vai ver a seguir. Uma entrevista com Mia Couto. O escritor moçambicano acha que a maior ameaça ao ser humano é o nosso próprio modo de ser e viver. O Repórter Eco volta logo mais. Mia Couto é um dos mais importantes escritores da atualidade. Pouca gente sabe, mas ele é também biólogo e conhece bem os principais temas de meio ambiente. Em passagem por São Paulo para lançar o livro Mulheres de Cinzas, Mia Couto conversou com a equipe do Repórter Eco. Os brasileiros são realmente muito cativantes. De fala suave e linguajar de reinventar palavras, misturando o vocabulário africano à língua portuguesa, o moçambicano Mia Couto é um dos mais importantes e premiados escritores. As histórias que resgatam a cultura africana atravessam fronteiras, traduzidas em várias línguas, e conquistam muitos fãs. Em evento no Sesc Pompeia, em São Paulo, ele lançou Mulheres de Cinzas, o primeiro livro da trilogia As Areias do Imperador. O romance se passa no fim do século XIX, alterna as vozes de uma jovem africana e de um soldado português para narrar a guerra que arrasou o sul de Moçambique. Mulheres Cinzas é um pouco isto, é repensar o próprio passado, não é? O passado que nos foi entregue, uma certa versão do passado que nos foi entregue como sendo a única verdadeira, é ensinada na escola, não é? E afinal há muitos passados, há muitas versões do passado, e se a gente aceitar que esses passados foram inventados, todos eles, não é? Nós também estamos mais autorizados a inventar o presente, não é? Autor de 30 livros, Mia Couto atuou como jornalista, é biólogo e produz relatórios de impacto ambiental. Ficou chocado com o maior desastre ambiental ocorrido no Brasil, a partir do vazamento dos rejeitos da mineradora Samarco, controlada pela Vale e BHP Billiton. A lama tóxica inundou o Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo, matou e desabrigou moradores de áreas rurais e desagou no mar, destruindo também a biodiversidade marinha. Nós somos chamados a atenção quando acontece uma tragédia, quando acontece um acidente. Não é? Mas esse acidente só esconde aquilo que é sistemático, não é? Que é uma falta de cuidado não só em relação a isso que falamos, que é questões de meio ambiente, as questões sociais, mas em relação àquilo que devia ser mais sagrado, que é a pessoa humana, não é? Então, quando se pensa que o rio pode ter dono, que a terra pode ter dono, que o que está na terra é um recurso mineral, não é? Quando se olha a coisa assim, eu acho que já começou mal, não é? O escritor questiona termos usados com frequência na área ambiental, como conservação, que indica a manutenção de ambientes intactos, sem interferência humana. O ambiente não existe fora de nós somos parte dele, não é? Então há que primeiro, antes de pensar o que devemos fazer, pensar o próprio pensamento nosso, sobre nós e sobre a natureza, não é? A ideia não é proteger no sentido de guardar em geleira, como se fosse num museu, mas como transformar isso numa coisa viva, num relacionamento diferente entre nós e os outros que parecem que pertencem a outro mundo. Porque a aproximação muitas vezes é feita sobretudo no domínio da imprensa e da televisão, das espécies, e sobretudo das espécies mais bonitas, mais vistosas, o urso panda, etc. Mas às vezes um morcego
é mais importante do ponto de vista do funcionamento ecológico do lugar onde ele vive do que propriamente uma outra criatura mais bonita, não é? O escritor Mia Couto acredita que a maior ameaça ao ser humano é o modo de ser e viver do próprio ser humano. Há um sistema que se tornou hegemônico hoje no mundo, que acha que o homem é o centro, o homem é o dono, é o proprietário e aquilo que a gente chama os recursos naturais, já a palavra é horrível, não é? É como chamar recursos humanos às pessoas, não é? Estão aqui à nossa disposição esses recursos para nós podermos administrar e gerir, não é? O problema não está na palavra, está na maneira como se pensa, não é? E podemos chamar bicho, animal, árvore, floresta, etc. Todas essas palavras já têm uma carga que ainda está presa àquilo que era esse lugar sagrado que ocupavam essas outras criaturas, não é? Nós já veneramos a terra, não é? A água, o bicho, a árvore como uma entidade divina, não é? Eu acho que é preciso ressacralizar tudo isso, não é? No sentido que essas coisas não podem ter dono. Em Moçambique, ele aponta a miséria que obriga a população a ver bichos e plantas nativas como recurso como o maior problema ambiental. Nos teus livros você coloca as pessoas para sonhar diante de realidades às vezes que são bem duras, né? No Terra Sonâmbula, por exemplo, isso está muito presente numa linguagem que lembra o nosso querido Guimarães Rosa também. Por que sonhar? Por que colocar o sonho para as pessoas? Porque é o que nos resta, não é? Eu acho que é preciso reativar aquilo que foi uma grande utopia, que era possível mudar o mundo. Eu acho que agora nós estamos numa fase em que ficamos fascinados com as saídas que dava a tecnologia, não é? Como se fosse a grande solução, fosse uma coisa técnica, não é? Mas a grande solução continua a ser a mesma, que é devolver a palavra, devolver ao sonho, ao pensamento, aquilo que ela tem realmente de inovador, de emancipador, de criador de um outro amanhã, não? Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. tvcultura.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento do escritor, poeta e filósofo brasileiro Ariano Suassuna. Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É só com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Repórter Eco, até o próximo programa. Gendo